Bora, meu povo, corre aqui, vem ouvir essa história intensa e difícil que uma seguidora enviou para o quadro Mistérios de Axé de hoje. Tem gatilho, então se você é muito sensível, é melhor não continuar, tá bom? Essa história aconteceu há muito tempo e ela pede que suprima o nome dela e que a trate apenas como Dofona. E assim a gente vai fazer. Dofona cresceu numa família completamente desestruturada. Tanto o pai quanto a mãe lidavam com substâncias ilícitas. E a família vivia em meio à pobreza e em meio a muita violência doméstica. Ela sempre teve uma mediunidade muito ostensiva. Fazia com que ela tivesse um outro contato com as pessoas que não estão aqui encarnadas entre nós. Havia um velho de pele retinta, todo vestido de branco, e ele tinha como se fosse um gorrinho na cabeça. A Dofona o via como vê a qualquer pessoa encarnada, mas ela desde muito cedo, muito criança, ela descobriu que ambos conseguiam se falar telepaticamente. E essa comunicação se dava de forma muito constante. Aquele velhinho, ele estava o tempo todo protegendo-a. Sempre que havia alguma situação mais tensa no ambiente, ele meio que chamava a atenção dela. Então, muitas vezes as pessoas a pegavam olhando como se fosse para o nada. Mas ela não estava olhando para o nada, ela estava olhando para ele e conversando telepaticamente com ele. Ele a estava tirando emocionalmente daquela situação mais complicada. Dofona tinha vitiligo e as pessoas a tratavam como uma pessoa meio esquisita, justamente porque ela tinha uma amplitude sensorial para além do aqui e do agora. Ela morava com os pais e os irmãos em um casebre com 2 cômodos. Até que numa noite chuvosa e fria, ela ouviu no cômodo ao lado os pais discutindo com alguns homens. De quando em quando esses caras apareciam por ali, mas eles estavam muito bravos. De repente o velhinho apareceu e mentalmente pediu para que ela chamasse os irmãos, pegasse o mais novo e saíssem. Havia uma série de caixas onde eles guardavam as suas roupas, ficavam meio amontoadas, e atrás dessas caixas havia uma tábua que era meio solta. E as crianças brincavam que ali era a passagem secreta deles. O velhinho pediu que ela chamasse os irmãos, que estavam meio sonolentos ali, para que eles saíssem por aquela passagem secreta. Ela foi, chamou os irmãos, os irmãos já estavam acostumados, eram mais velhos que ela, já estavam acostumados com aquela aura de briga, de confusão. Ela então pegou o bebê de 1 ano no colo, que envolveu naquela manta, naquela coberta que ele estava ali, e foi para trás daquelas caixas para tentar acessar a saída secreta. O velhinho a apressava. De repente, ela ouviu um estampido lá no outro cômodo, seguido pelo grito da mãe. Ao ouvir aquilo, ela paralisou de medo e pânico. Ela não conseguia se movimentar, estava ali, agachada, atrás daquela pilha de caixas, com o irmãozinho no colo. De repente, o velhinho tocou no ombro dela, ela sentiu um amortecimento no corpo e o corpo dela começou a se movimentar sem o controle dela, se esgueirando pela tábua solta para fora daquele casebre. Ela ficou ali do lado de fora, tentando segurar o choro, abraçada ao irmão que dormia profundamente, na chuva, no frio e ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo. Demorou um tempo, que ela não sabe o quanto, até que os vizinhos saíssem e a vissem ali, encolhidinha, com o irmãozinho no colo, toda molhada, tremendo de frio e de medo. Ninguém naquela noite sobreviveu ali dentro daquela casa.
E a partir daquele momento, ela não conseguiu mais enxergar, ver o que ela chamava de vovozinho. As crianças foram levadas para a casa da avó materna e ali elas acabaram de ser criadas. Aquele processo tão traumático foi sendo esquecido ao longo do tempo pela criança de 6 anos. A vida foi passando e quando a Dofona tinha 16 anos mais ou menos, ela foi fazer um trabalho de escola lá na casa de uma amiga. Já era comecinho da noite, ela já estava saindo para ir embora, ela viu chegando muita gente. As pessoas vestidas de branco indo para um cômodo que tinha no fundo da casa dessa amiga. Ela perguntou o que era aquela movimentação toda e a amiga disse a ela que a avó era uma dirigente de um centro de umbanda e que toda segunda-feira à noite ela recebia pessoas para se consultarem com o preto velho dela. Quando a menina olhou para a amiga com uma cara de interrogação, a amiga explicou que um preto velho é o espírito de um ex-escravizado que nesse momento, por conta da sua evolução espiritual, vem até a Uaiê, até a Terra, para auxiliar pessoas que procuram ajuda. A amiga então a direcionou até lá no fundo para que ela conhecesse ali aquele centro. Ela viu, né, um ambiente todo muito clarinho, com algumas velas acesas, várias imagens de santos católicos e umas outras imagens que ela não conseguia identificar, que eram de orixás. As pessoas estavam sentadas em cadeiras e, especificamente, em um banquinho estava sentado aquele senhor que diziam ser um preto velho, mas o que ela via era a avó da amiga. Aquele espírito, naquele corpo da avó, trazia um chapéu de palha, em uma mão um cachimbo e na outra um raminho de arruda. E ele falava com uma pessoa que estava sentada ali na frente dele. Ela achou muito bonito tudo aquilo, com uma energia que a contagiou, ela queria ficar, mas ela não tinha avisado a avó. Ela então voltou nas 2 próximas segundas-feiras. Na terceira segunda-feira ela chegou mais cedo e aí ela conseguiu espaço para poder entrar na fila e ser atendida pelaquele vovô. Ali, de frente dele, ele a benzeu, ele baforou a fumaça do cachimbo com as suas mãos trêmulas. Ele disse: "Não, minha filha, eu não sou ele, não. Mas você não vai demorar para encontrar. Ele mora na casa do orixá." A amiga que estava cambonando explicou para ela que a casa do orixá era a casa de candomblé. Esse preto velho pediu que a amiga a levasse até a casa que ela conhecia. E elas combinaram de, no final de semana, irem até lá, na casa de tia Neinha, que era a tia dela e que tinha uma roça de candomblé. Chegando lá, ela estava numa ansiedade absurda, parece que não chegava nunca aquele dia. Chegando lá, ela se encantou com absolutamente tudo. O cheiro de incenso, as mulheres lindas com as suas saias rodadas, as contas coloridas no pescoço. Ela se encantou com o toque dos atabaques de cantigas que parecia que ela já conhecia e ela nunca tinha ouvido. E de repente, Iemanjá veio, abriu os braços e deu um abraço nela. Se emocionou muito, sentiu o corpo todo vibrar no abraço do orixá. No finalzinho começaram a tocar para Oxalá. E ela se emocionou ainda mais. Ela chorava e ela não sabia nem por que ela estava chorando. E de repente ela ouviu aquela voz tão conhecida. Aquele velhinho de pele retinta, de roupas brancas, estava ali, na frente dela, a centímetros dela. Ela sorriu, ele sorriu para ela.
Ela abriu os braços e o abraçou profundamente. Tão profundo que os dois se fundiram em um só ser. E a Dofona tombou. Seu corpo bolou por aquele barracão, anunciando um chamado do orixá. Oxalá disse que ele esperou por muito tempo essa filha, que não dava mais tempo para esperar. Pediu que a casa se organizasse para recolhê-la. Passou um tempo, voltaram para dentro daquele mesmo barracão e gritaram seu Oruncó, seu nome sagrado. E a partir de agora, a Dofona de Lufã dançaria na roda das feitas. A Dofona de Lufã sabe, hoje tem consciência, que naquela noite, na sua infância, quem a salvou e salvou seu irmãozinho foi ele, Oxalá. Ela que tem na pele as marcas do pai. Naquele momento, renascia de novo. Renascia mais uma vez. Pela glória e a generosidade de Oxalufã. Agradecer a confiança da Dofona de Oxalufã. E se você também tem uma história com esses detalhes mágicos do contato com o orixá, com entidades, com encantados, manda para cá. Eu vou ter um prazer imenso em contar a sua história. Eu sou a Deloyal Jubará, especialista em fotografia de orixá, e me siga para mais dicas de terreiro. Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.